Gravei mais um devocional na manhã desse dia com o tema Vai valer a pena. Eu disse que o sofrimento é temporário, mas as promessas de Deus são eternas e que Deus não desperdiça o esforço de um fiel. Em uma das plataformas digitais, recebemos a seguinte pergunta: Você está falando isso porque serve a Deus? Mas eu conheço muitos que não conhecem a Bíblia e nem Deus. Passam por provas e não desistem. Onde está a glória dele ou a glória de Deus? Muito boa pergunta, meu irmão. Vamos responder segundo a Santa Bíblia Sagrada. Essa pergunta pode ser explicada a partir de um princípio central. Deus é soberano e é glorificado em todas as coisas, inclusive nas provas e até nas vitórias temporárias dos ímpios. Note, temporária, sem jamais aprovar o pecado que eles cometem. A explicação bíblica pode ser organizada em 3 pontos. O primeiro deles: Deus é glorificado nas provas ou nas tribulações, claro que sim. A Bíblia ensina que as provas revelam o caráter de Deus e produzem crescimento espiritual nos justos. Apóstolo Paulo fala isso em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que as provações produzem perseverança e maturidade. Em Jó, capítulo 1, versículo 2, diz que, mesmo no sofrimento de Jó, Deus foi glorificado, pois sua fé revelou a justiça e a fidelidade divina. Então, as provas, meu irmão, não significam ausência de Deus, mas muitas vezes são instrumentos para manifestar a sua glória, justiça e poder. Segundo, Deus pode ser glorificado nas vitórias temporárias dos ímpios? Claro que sim. A Bíblia mostra que, em alguns momentos, Deus permite que os ímpios prosperem, mas isso não é aprovação divina. Tome cuidado. Em Salmos 73, 3 e 16 ao 19, o salmista se perturba com a prosperidade dos ímpios, mas ele entende que o fim deles é a queda. Se você ler em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, o profeta ali questiona: por que Deus tolera os perversos? Mas aprende que Deus age no tempo certo. Daniel 4, 30 e 37, Deus permite a glória de Nabucodonosor, mas depois o humilha para mostrar que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Então, a prosperidade dos ímpios pode servir para demonstrar a paciência e longanimidade de Deus. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, ali torna evidente a justiça final de Deus. E também mostra que o poder humano é limitado e passageiro. Terceiro, Deus é glorificado na justiça final, meu irmão. A glória de Deus se manifesta plenamente quando ele julga com justiça. E em Romanos, Paulo trata desse assunto no capítulo 9, versículo 17. Podemos ler lá. Faraó foi levantado para que o poder de Deus fosse manifestado. Se formos ler em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12, diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Salmo 37, 35 ou 38, diz que o ímpio floresce por um tempo, mas desaparece. Meu irmão, não se esqueça que Deus é glorificado
tanto pela misericórdia, note, presta atenção, quanto pela justiça. Então, vamos para a conclusão bíblica. A resposta para a pergunta que nós recebemos, que nos foi enviada, é sim, Deus pode ser glorificado nas provas e até nas vitórias temporárias dos ímpios, porque nada escapa à sua soberania. E não, isso não significa que Deus aprove o pecado ou a injustiça. Podemos ler em Isaías 55, 8 e 9, dizendo ali a palavra de Deus: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Espero ter ajudado e deixo uma verdade irrefutável para vocês. Nossos atos diz quem nós somos e não quem Deus é. Ele é glorificado em absolutamente tudo, na aceitação e até na rejeição da sua gloriosa palavra. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Pastor Marcos Pavan.